gente, tô animada. Que mãe gata, viu? Essa é, né, Paty? Ela aceitou meu convite, que eu acho tão importante, como a gente vai. É Dia dos Avós, e a gente vai falar sobre esse tema. Convidei ela para estar aqui com a gente. Queria que ela contasse um pouquinho da história dela também, de como foi estar na UTI, todos os cuidados que ela teve. Vou contar um pouco da. Ela vai contar uns segredinhos da rotina dela, o que ela tem feito nessa quarentena. E eu acho que é um tema muito interessante, porque todos nós temos ou pai ou uma mãe, avós próximos que a gente quer cuidar. Então, eu fico sempre pensando em temas, em formas de trazer conteúdo de relevância, que não seja mais do mesmo, e principalmente algo que todo mundo precise, né? Quero as perguntas de vocês, recebi muitas perguntas, muitas mesmo, fiz uma seleção assim, mas quem quiser perguntar, quem quiser mandar alguma dúvida durante a conversa, tenho certeza que vai ser ótimo também. Agora vamos só esperar a doutora Priscila entrar para eu poder convidar ela. Oi, Tá tudo bom, suas bom? lindas? Tudo jóia, doutora Priscila? Coisa Tudo. boa, que bom ter você aqui. Obrigada por Que bom receber. estar aqui na minha primeira Obrigada. live, então ainda É estou muito mesmo? imatura nisso. Mas tenho certeza que você tem muito conteúdo para dividir com a gente, muita dica boa. Obrigada primeiro por aceitar esse convite de estar aqui. Acabei de falar e vou repetir que eu acho muito importante o tema, porque todos nós temos um idoso, um pai, uma mãe, avós que são próximos e que a gente quer cuidar, né? Então, que a gente tem que entender que é um momento muito delicado para eles, né, Priscila? Muito, 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 muito. E a sua mãe, como é que está saindo nessa? Tirando de letra, com certeza. Agora, né? Depois de ter passado por poucas e boas, que É, me salvou o Santa Lúcia, que o Santa Lúcia me salvou daquele mês de fevereiro, e eu que doida que mês, né? fosse que fosse a coronavírus, né? Mas não foi. Teria Ah, sido muito mais fácil. ela fez o exame, Priscila, para ver se aquela internação dela na UTI, no fundo, tinha alguma coisa de coronavírus que ela queria que fosse, bichinha. Ah, eu também queria que Tadinha. tivesse sido, que seria mais fácil, já Já estaria agora imune. está tudo resolvido. Mas a gente nem sabe quanto tempo que fica imune, né, Não, Priscila? não consegue saber ainda. Mas a gente acredita, né, com muita fé, que por muito tempo. Tá. Me conta aqui, vamos falar um pouquinho sobre como manter esse isolamento social de forma saudável, né? Porque tá todo mundo muito preocupado, acaba que a gente vai fazendo as coisas para eles na rua, vai no mercado, vai numa farmácia, faz alguma coisa e eles ficam dentro de casa, né? Minha mãe é uma pessoa muito ativa, né? E que quer toda hora que fica me pedindo para sair, para fazer alguma coisa, eu nunca deixo ela ir. Nunca deixo ela esticar, tá? De castigo em casa, Priscila. Fala um pouquinho isso pra gente. A gente está vendo isso com muita frequência. Os idosos estão assim, acabam que ficam muito restritos em casa e não estavam acostumados a isso. Imagina, sua mãe sempre pôde sair para onde ela quis. Ela sempre foi dona da vida dela, como a maioria dos idosos. Então, quando a gente está fazendo essa restrição para eles ficarem só em casa, nós estamos tendo muitos problemas emocionais. Infelizmente, o número de idosos que estão conseguindo ainda se manter em casa tem diminuído cada vez mais. Tem muitos idosos tentando fugir de casa, ou quando o filho sai, aproveitam para sair também, ou pedem mesmo para sair. O tempo que a gente tem de isolamento faz com que a gente acabe cansando de ficar só em casa. Então, quando a gente permite uma liberação, permite que as pessoas saiam um pouquinho, o que a gente está fazendo com muitos idosos é passear embaixo do bloco do prédio, né, ou da casa, mas com máscara, álcool em gel, sem conversar com ninguém na rua, mas para pelo menos poder sair na rua e dar uma voltinha e tomar um sol. Porque já estamos quase 5 meses nisso, né? Então, ficar só restrito em casa, nós estamos evoluindo com muitas doenças emocionais, ansiedade, depressão, tristeza, pessoas que são muito boas de memória, têm uma cognição muito preservada, dirigiam, pagavam contas, de ficar só sozinho, estão acabando realmente ficando mais depressivos e aí por isso acabam não conseguindo mais ter uma memória tão boa. Então, como é que a gente evita que eles não saiam tão prejudicados e acabem não conseguindo voltar para a vida deles, né? Então, porque você imagina,
São 4 meses que não saem de casa, que não fazem as coisas habituais. E eu tô de castigo há 5. Mas, Ó, mas você teve uma Tem uma preocupação questão um ainda mês antes. pior. Exatamente. Então, A meu senhora deu um medo. tilt antes. Esse era meu medo, Priscila. Piorar ainda, dentro do que ela já tinha tido, ainda ter Isso. alguma coisa mais Isso. séria. E imagina, sua mãe teve uma pneumonia simples e ficou tão grave. Imagina se fosse um coronavírus em cima dessa pneumonia, porque o que a gente tem em evidência é que, assim, depois, os 3 primeiros meses pós-pneumonia para o idoso são muito perigosos, porque se ele pegar uma pneumonia em cima, é capaz de realmente evoluir muito mal. Então, assim, imagina só se ela tivesse pego coronavírus em cima de um pulmão sequelado de uma pneumonia, né? Então, isso ia ter sido muito ruim. E olha que eu tinha passado na Santa Lúcia por um programa especial que eu digo, me viram por 360 graus, de frente, de lado, de costa. Começou com o dentista. Esse programa de 360 graus foi algo que me deixou encantada, porque quando eu fui fazer o exame que não cuidar mais, eu nunca esperava o tratamento que vocês oferecem, que é primeiro eu passei para o dentista, depois fui para o nariz, depois para o olho, fui para a boca, fui para o ouvido, fui para isso, fui para aquilo, tudo, vocês me viram todinha inteira. Para quem não está entendendo, é porque minha mãe teve um problema, assim, muitas pessoas que estão aqui já acompanhavam e sabem. Minha mãe teve um problema de saúde no começo do ano. Mas ela foi internada com pneumonia. E antes dela ser internada com pneumonia, quem descobriu foi no programa que a doutora Priscila é geriatra lá, que chama Cuidar Mais. Né? Isso. Explica um pouquinho. Isso. Então, o programa é um programa assistencial para o público idoso. Nós atendemos pacientes com mais de 60 anos. É um programa do Grupo Santa, em que nós temos um perfil que nós chamamos de atendimento integral do idoso. Então, nós temos dentista, aí a dentista faz uma avaliação, indica se precisa de algum tratamento odontológico mais importante, extração dentária e tudo. Por quê? Porque nós temos muita evidência de que uma boca ruim no idoso faz muita chance de pneumonia broncoaspirativa. Então, nós precisamos realmente cuidar da nossa boca. Aí passamos pela fisioterapia. O fisioterapeuta faz um plano de ação, vê perda de massa muscular, você tem indicação, por exemplo, você tem artrose, então vamos para a fisioterapia, para a hidroterapia. O que a gente coordena como melhor para esse idoso? Fazemos a avaliação fonodiológica, porque a fono tem uma avaliação de deglutição, ver se tem chance de engasgar, se esse idoso está comendo bem, se ele consegue comer tudo que ele realmente põe na boca, ou se ele só engole. Psicólogo, porque nós temos muitos pacientes que evoluem com uma depressão porque perderam um filho, ou porque perderam autonomia, ou porque tiveram que ficar internada. Por exemplo, a dona Cosette ficou muito irritada em alguns dias da internação, e isso é muito comum. O idoso, quando ele perde, tem que ficar mais restrito, isso acaba complicando mesmo. Então, o emocional fica mais abalado. Nós temos a nutricionista ela avalia sobre perda de massa muscular, sobre dietas, melhor tipo de perder peso, como é que seria. E a gente tem a enfermeira navegadora, que são as nossas enfermeiras que coordenam tudo, assim, perfeitamente. Elas ficam sempre disponíveis, então é isso o principal motivo, né, da gente combinar essa live, porque a gente precisa que os idosos mantenham os atendimentos, que se eles se sentirem inseguros, eles liguem para as enfermeiras navegadoras, discutam o que precisa mesmo. A gente teve um caso aqui de uma senhorinha que não queria vir para o hospital de jeito nenhum, e ela estava com dor no peito. E a gente conversou, ela conversou com a enfermeira navegadora, nós já abrimos o prontuário aqui, resolvemos tudo, e aí quando ela já chegou direto para avaliação do cardio, porque aqui no Santa Lúcia a gente tem separado a ala COVID e não COVID. Então os pacientes que chegam para serem atendidos com sintoma respiratório, eles são atendidos num lugar, e os pacientes que são atendidos sem sintoma respiratório vão para outro. Então, ela já chegou com essa dor no peito, então a gente já foi direto para avaliação do cardiologista, fizemos o cateterismo e ela ficou super bem. Estava infartando. Que perigo! E já estava quase 2 dias em casa, sem querer vir para o hospital com medo do coronavírus. Mas, né? Falando em medo do coronavírus, e aí vocês também têm uma alternativa de se marcar em casa, né? Eu estou querendo que você vá me atender em casa. Vou amar conhecer. Não é mimada, não, né? Porque essa aqui não me deixa sair para nada.
É claro, a gente realmente faz esse atendimento tanto em domicílio quanto pela telemedicina. Tem famílias que não querem nem que a equipe entre em casa. Então, a gente atende pela telemedicina. Inclusive, hoje atendi uma paciente de Araguari, que ela quis participar do programa. Então, nós temos todo o programa pelo vídeo mesmo, pela telemedicina. E a gente conseguiu prestar assessoria. Claro que a parte de odonto, fono mais específica, a gente não consegue fazer. Mas conseguimos ter muita assessoria realmente. Aí, no caso dela, a gente identificou uma infecção urinária, então já está sendo tratada, medicada, porque a gente consegue enviar as receitas digitalizadas que o CRM permitiu. Então, não precisa ter mais nem paciente vir até aqui buscar. Então, isso é muito bom. E os atendimentos por telemedicina estão cada vez mais comuns. Conseguimos fazer essa assessoria muito boa mesmo, realmente. Priscila, sobre isso de vocês estarem atendendo, eu recebi muitas perguntas de leitoras, eu abri um pouco para elas perguntarem, para a gente poder entender também o que as pessoas estão pensando em casa. E eu senti muito das pessoas perguntando sobre ansiedade, sobre depressão, algumas falando que a mãe está sofrendo muito, que a mãe chora, outras falando que ao assistir as notícias, que teve que proibir os jornais, porque as mídias são muito sensacionalistas, outras falando que agora começaram a tomar remédio, né? Começaram a dar remédio escondido, dissolvido, remédio escondido por causa da depressão. Então, é uma questão muito séria. Eu senti isso nas perguntas, que a grande maioria das pessoas está enfrentando essa dificuldade, né? Realmente isso tá muito preocupante, assim, a minha avó mesmo, né, tá lá em Santa Catarina, ela fica sozinha em casa, ela tá sozinha desde que começou o coronavírus em março, ela fazia tudo em casa, então ela continua fazendo tudo, ela fazia tudo na vida dela, e ela continua fazendo. A gente liga todos os dias, conversa por áudio, dá toda essa assessoria, mas a gente realmente, nessa hora, a gente acaba apelando muito pro ponto de vista religioso, porque é o que acaba dando um conforto para as pessoas, tanto idosos quanto adolescentes e adultos. Essa parte religiosa é muito importante. Graças a Deus, a gente tem muita assessoria de psicólogos fazendo atendimento online. Isso está cada vez... Isso é possível, né? É muito possível. Atendimento online, muito interessante isso. Os idosos, eles conseguem ser atendidos pelo WhatsApp, a maioria dos que sabem usar, e se não, a própria família pode ligar. E tem vários psicólogos trabalhando nessa linha mesmo para tentar acalmar e acalentar os corações. Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma data para acabar. Claro que a gente tem muita fé que essa vacina que está sendo programada realmente resolva tudo. Mas quando que vai ser isso exatamente, né? Então, para não ter essa ansiedade, essa expectativa tão grande, nós estamos recomendando realmente, do ponto de vista religioso, orar mais, rezar mais, assistir às suas palestras religiosas, tentar conversar mais com seus familiares e realmente... conseguir fazer com que a gente tenha esse objetivo em comum familiar, né? De cuidar desse idoso. Pode falar, Dani. Eu estabeleci para mim mesma. Eu acho que isso é importante para quem está me ouvindo, conversar com a sua mãe, seu pai, sua avó, quem for da família mais idoso. Regras que você estabelece para você. Sabe qual é a regra que eu estabeleci para mim? Eu não vejo televisão durante o dia. Zero televisão. Zero. Mas é zero mesmo. Eu só pego na televisão lá pelas 6, 7 horas da noite, vejo um jornal para me atualizar com as notícias e depois vejo um filme bem alegre, uma coisa do passado, aqueles filmes lindos, maravilhosos. Por quê? Porque se eu ouço televisão o dia inteiro, eu sei que tem amigas minhas que falam que a televisão não desliga, o dia inteiro ligada. É tenso. Então, aí fica a notícia triste, só coisa ruim na nossa cabeça, aí não tem como não se contaminar. Não tem. É uma regra que você estabelece para você. Eu quero isso para minha vida. Eu não estou com o coronavírus. Eu sei que o coronavírus está lá fora. Mas eu vou deixar ele entrar dentro de mim, na minha casa, sem ele estar na verdade da minha casa. É muito bonitinho. É muito linda. Uma outra coisa que a gente tem sugerido com uma frequência maior é site de relacionamento. Tem muito site de relacionamento para a terceira idade. Então, você pode conversar com alguém do sexo oposto, dar uma paqueradinha,
sem o objetivo de encontrar, mas pelo menos ter alguém para conversar diferente, né? Fazer uma amizade, conversar com pessoas diferentes mesmo, do seu habitual, e conversar com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Cada vez mais a gente tem esse fluxo maior. Tem vários sites só para acima de 60 anos. Então, inclusive eu tenho um paciente de 90 anos que ele tá paquerando uma senhora de 80 e que eles combinaram de se encontrar que hora acabar o Covid. Amei! Quando acabar o Covid. E ele é sozinho em casa, né? Tava sozinho e desde março está conversando com a paquerinha dele. Tem até uma pessoa que perguntou que a partir de quantos anos é recomendado um geriatra? Então, isso é um pouco assim difícil. O que acontece? Se você é uma pessoa totalmente saudável, assim, que tem uma vida normal, não tem problema de saúde, nada disso, a gente realmente fala para fazer a partir dos 60 o acompanhamento. Agora, se você tem história familiar de depressão, de demência, câncer, alguma coisa assim, você pode vir sim um pouco antes. Tem paciente que acaba procurando a gente com 45, 48. Por quê? Porque realmente tem essa história familiar muito importante. Meu pai faleceu de demência, minha mãe faleceu de demência. Então, o que a gente pode mudar enquanto ainda é jovem para poder realmente evoluir com menos problemas, né, da idade? E afastar os problemas da idade para quando você tiver 90 anos. Ô, doutora Priscila, deixa eu falar. O que eu acho que minha mãe está fazendo? Porque assim, eu tenho dois opostos em casa, né? Você sabe. Meu pai, que é muito difícil, não faz exercício, não se cuida, fuma charuto, e tenho ela, que é esse poço de juventude e tal. E eu até falei para ela, falei, mãe, você tem que dividir seus segredos, dividir o que você tem feito nessa quarentena, porque realmente é louvável. Eu vejo que às vezes ela tem muito mais energia que eu, né? Eu vi ela muito menos triste, dias menos tristes do que eu passei. Então, assim, eu senti muito, né? Alguns dias eu senti muito. E ela acordava cedo, acordava não, acorda, todo dia de manhã cedo. Todo dia ela toma café da manhã, sei lá, que horas? 8 horas da manhã? 7h15. Também não sou assim, não. Mãe, dorme, pelo amor de Deus. Aproveita que você tá na quarentena, você dormir. Não tem jeito. Aí ela vai e coloca uma roupa de malhar. Não conta o meu segredinho. Conta o seu segredo. Conta você. Eu quero compartilhar com vocês, que estão me ouvindo, para vocês contarem para os idosos da família de vocês. Eu ouvi uma senhora que tem 79 anos, vai fazer 79 anos, contar 3 segredinhos. 3 só. E é rápido. Essa senhora é ela, tá, gente? Essa sou eu. 79 anos. Essa 79. Primeiro, segredinho. Como é de manhã, quando você abre o olho, qual é a decisão que você toma? Que decisão emocional você toma quando abre o olho? Sabe qual é a minha? Alegria. Eu abro o olho e digo, oba, mais um dia de vida. Eu vou encher esse dia de vida de alegria. Sabe por quê, meus amores? Que alegria. Quem decide é você. Como você decide triste. Se você decide ser triste, é você que decide. Você vai infernizar a sua vida, mas é a sua decisão. Então, minha primeira decisão. Acordo de manhã, chama a 1000 por hora. Abri o olho, alegria, alegria. Alegria. Muito bem. Vou tomar meu café, porque a minha comida é regularzinho. Café da manhã, 7h30, 8 horas, 12h30, almoço, um lanchezinho à noite, uma coisa regular. Mas aí tem outro segredo. Eu sou especialista em aprendizagem baseada no cérebro. Então, essa coisa de pesquisa do cérebro me encanta. Segundo segredo, movimento. Eu me movimento o dia inteiro. Quando a minha neta estava em casa, eu saía correndo pela casa toda, elas atrás e eu na frente, correndo atrás da neta. Que o mestre mandou fazer, mandou agachar, mandou levantar, mandou abrir, mandou fechar. Movimento. Eu tenho uma bicicleta que eu todos os dias 40 minutos. O terceiro segredinho. Veja essa pele aqui, essa maravilha aqui. Se chama sol.
O sol eu agradeço todo dia com as minhas netas. Obrigada, sol. Dizer obrigada é importantíssimo o dia inteiro. Para quantos obrigada você diz no dia inteiro? Eu digo, obrigada, sol, por esse calor, por essa luz maravilhosa. E assim eu tomo uns 15 minutos de sol. E aquele sol maravilhoso entra dentro de mim. E alegria, movimento e sol são os meus segredinhos de presente para o dia das vovós. A tia Soraya Farage, Cosete, Que você é demais. presentão. Que presentão que a senhora deu. Tia Soraya é maravilhosa. Eu amo, Gente, ela é assim, viu? Eu tô vendo aqui as mensagens. Sua mãe, que animação, que energia. Ela é assim. eu amo essas minhas sobrinhas que eu conheço desde que eram meninas. As amigas da Denise, eu vi praticar muitas, eu vi nascer. Meus netos. Mas essa energia positiva, esse pensamento positivo faz muita diferença, né, Priscila? Muito, muito. Não, a sua mãe realmente ela tem uma energia fora de série. Desde a internação e tudo, que ela queria sair para fazer fisioterapia no primeiro dia, ainda com falta de ar, ela ainda queria sair para fazer a fisioterapia, porque realmente a sua mãe tem uma disposição e uma animação dentro dela que contagia qualquer ambiente. Assim, ela realmente tem. Quando ela chega, todo mundo sabe que ela chegou, porque ela realmente é muito alegre e muito divertida. E isso é muito, muito, muito importante. Você se lembra quando eu fui passar no 360 graus lá no Cuida Mais, lá na Santa Lúcia, que eu fui passando e fui deixando e as meninas atrás de mim, todo mundo. Você quase não gosta de ser centro das atenções, né? Comandando tudo. Ô, Priscila, vamos responder umas perguntas que eu acho importante a gente falar. A gente falou da questão da idade, né? Que eu acho muito importante. Até minha mãe, com a idade que tem, não tinha geriatra até o dia que ela escolheu. Isso foi agora. Então, assim, realmente as pessoas têm um preconceito muito grande, né? O nome geriatra dá, não sei, eu não tenho mais idade, mas você pode dizer, que eu acho que deve causar um estranhamento, né? Falar geriatra. Engraçado, a gente tinha antigamente a ginecologista que fazia muito de geriatra, que acompanhava a gente nessa parte ginecológica, e ia ficando, como nossa geriatra. Mas, na verdade, com o tempo, eu senti que eu precisava de alguma coisa a mais. E quando a Denise me sugeriu esse programa, eu digo, o quê? Vão me ver todinha? 360 graus? O que é isso, 360 graus, Denise? Aí ela disse, minha mãe, porque aí você vai ter um panorama de você mesmo. E eu achei isso muito interessante quando a Denise disse, você vai ter um panorama de você mesmo. Então, eu hoje tenho uma visão de mim muito mais holística, muito mais global, muito mais completa do que eu tinha quando estava preocupado só com a ginecologia. Então, essa tarefa da geriatra, que o nome pode até não ser bom, a Denise tem razão, mas é tipo da coisa que a gente... É tipo hospital, você é paciente. Gente, mas é igual pediatra, para criança, geriatra. Geriatra, Tinha que ser menos preconceito. Tinha. Eu lembro o dia que eu sugeri para ela, que ela já estava doente, não queria ir para o hospital, e eu falei, você tem que ver um geriatra. Nossa, precisa ver a cara dela. Ganharia isso, ganharia Meu, que absurdo eu achar que ela precisava de um geriatra. Eu sou a Priscila, apaixonada. Eu tenho uma filha que empurra a gente, me bota de castigo. Eu estou há 5 meses dentro de casa sem sair. Que me salvem as diretoras da AMA Brasília, porque é elas que me salvam. Mas aí você vê uma filha que diz, mãe, não é nada disso, presta atenção. Me levou e eu fiquei encantada com o programa. Saí de lá muito, muito com uma visão de tudo que eu precisava fazer. A gente realmente tem um objetivo principal, de fazer um envelhecimento saudável. É esse o papel fundamental. E aí sim, acompanhar esse envelhecimento e tornar ele o melhor possível. Nós sabemos que os idosos vão envelhecer de maneiras diferentes, assim como nós vamos crescer de maneiras diferentes, alguns vão se casar, vão ter filhos, outros não. E isso tudo é ao longo da vida, todos nós somos diferentes. E na geriatria, a gente tem esse conceito muito importante. Não existe um idoso único. Nós temos realmente que
fazer um acompanhamento integral para classificar esse idoso exclusivamente. Ele é único, ele é um ser humano único, que teve uma cultura única. Tanto é que na geriatria a gente pergunta onde nasceu, como é que foi a infância, como é que foi o casamento, porque a gente sabe que antigamente nem todo mundo casava por amor, porque escolheu alguém. Se às vezes os pais eram muito difíceis, como é que foi esse crescimento, como é que foram os filhos, quem foi o filho que deu mais trabalho, menos trabalho, como é que isso aconteceu, né? Como é que essa pessoa se tornou idosa? Quais foram os medos e traumas que eles passaram? Quais foram as coisas boas que passaram? Alguns formaram, outros não puderam nem estudar, porque realmente essa pessoa, ela não surgiu aqui do nada, né? Ela tem uma família que foi criada e ela foi criada de um jeito. Então eu não posso, na geriatria, nós não temos o objetivo de jeito nenhum de chegar e mandar fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que isso não é o melhor jeito. E sim, programar acordos, né? Como fazer para esse idoso poder proporcionar um envelhecimento melhor, o melhor jeito que nós conseguimos. Um exemplo, chega o idoso e ele tem uma diabetes descompensada, mas para ele é muito importante comer bolo todo dia. Então, por que não medicar melhor e deixar ele comer bolo? Porque às vezes foi uma vida tão difícil e o prazer que ele tem é comer bolo. Não tem mais os filhos, vem morando em casa. Então, por que não só melhorar a medicação, né? Só não proporcionar algo que a gente possa adaptar. Por que não, às vezes, programar, então, vamos fazer um bolo diferente? Vem pegar uma receita aqui que nós conseguimos produzir isso, né? Então, eu acho que é esse cuidado personalizado que faz toda a diferença, né? Porque o idoso, eu tô falando como se eu fosse idosa, né? Mas é que eu sinto em casa, eu tenho dois, e os dois são diferentes, mas eu vejo as reações muito parecidas. Eles sentem que é como se vai botar tudo no mesmo pote e vai dar uma receita de bolo para eles fazerem, mas não é, cada um tem suas necessidades maiores, suas peculiaridades, vacinas. Então, por exemplo, minha mãe toma todas as vacinas. Lembra quando ela foi no junto? Isso. Meu pai não tinha vacina nenhuma. Nunca tinha ido tomar uma vacina na vida. Né? A gente sempre... Pode falar. Nesse contexto, sabe uma outra história, uma outra segredinho meu? Eu estou revisitando a minha vida. Revisitando fotografias de onde eu fui, as pessoas que eu amo, as pessoas que estão comigo há anos, amigos como Vandenir Ebler, que estão comigo há 30, 40 anos, estou revisitando as nossas fotos, vou no computador, abro, me vejo tão bonita de cabelo preto, aquela tempo toda de cabelo preto, de vestido de baile, de vestido meu aniversário de 70 anos, eu estou revisitando a minha história. E isso é fonte de alegria. Sem dúvida. Até mesmo para você lembrar, às vezes, dos seus pais, né? Que a gente, quando vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa conexão de quem eram os nossos pais, né? Como é que eles eram fisicamente, os irmãos, às vezes, que já faleceram, os avós. Então, você vê fotos, realmente são coisas muito boas. Tanto é que a gente recomenda que os idosos tenham em casa muitas fotos. Porque isso traz realmente toda a vida passada deles, né? Quando nós vamos em casa, a gente sempre fala que é louco para ver álbum de casamento. Álbum de casamento para um geriatra é um sonho, porque é a melhor coisa do mundo. Primeiro que é uma época que eu não presenciei, eu não vivi. Então, quando eu olho vestidos belíssimos e várias noivas contam assim, várias histórias, fui eu que fiz o meu vestido, porque na época isso era comum, né? Então, isso tudo é muito diferente do que a gente tem hoje. Então, é muito legal a gente poder proporcionar isso. E fazer, e presenciar isso com as pessoas, né? Traz seu álbum de casamento, traz uma foto, a gente pede, né? E as fotos da senhora de cabelo escuro eu já vi, porque eu já vi na internet, inclusive. Ela vive mandando, assim, de repente chegam umas fotos bizarras no meu celular. Ela era linda, mas eu era criança. Então aquela, sabe? Aí eu falo, mas de onde você tirou isso? Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém, né, pergunta de leitor, alguém perguntou assim, a necessidade e a importância da vacina pneumo 23 e se ajuda ou não a agravar o Covid? Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de vacina da pneumocócica, que é a 13 e a 23. Então, tem que ser muito bem conversado sobre a indicação de cada uma e o momento de cada uma. Quando as pessoas são idosas, pelo calendário de vacinação do idoso, a gente recomenda primeiro a 13, depois a 23, na maioria dos casos. O que acontece?
Imagina você, idosa, como a dona Cosete, por exemplo, se ela pegasse coronavírus e aí sim ela pegasse uma pneumonia. A vacina da pneumonia, ela não protege de todos os tipos de pneumonia. Ela protege dos mais graves e, na verdade, que dão mais sequelas. Não é nem que sejam mais graves em si, mas os que fazem maior complicação. Então, ela é uma vacina que ela protege desses tipos mais complicados. Um exemplo, é igual a vacina da tuberculose, que você não protege de não ter tuberculose, mas você protege das formas graves da tuberculose. Então, é importante a vacina da pneumonia, é recomendado no calendário vacinal do idoso. Na Sociedade Brasileira de Geriatria há essa recomendação de ser feito para todo idoso acima de 65 anos. A gente realmente não consegue proporcionar isso com muita frequência, porque os idosos não vão no posto de saúde verificar a carteirinha de vacinação sem ser na época da campanha da gripe. Na campanha da gripe, você faz só a vacina da gripe. Mas você deveria ir em agosto, setembro, outubro, ver se a vacina de tétano está em dia, se a vacina de hepatite, se a vacina de rubéola, cachumba, todas as vacinas, tem alguma vacina que não está em dia. Isso é muito importante. Nós temos realmente que cuidar, porque a vacina é uma forma de prevenção primária, antes da gente ter os problemas, né? Então, por que não se vacinar? Porque ela te impede que você tenha, além do Covid, uma pneumonia junto. Entende? Então, muita gente está acontecendo isso, né? A pessoa internada com Covid e aí ela desenvolve pega a pneumonia. Isso, porque a imunidade cai, então chega uma pessoa, assim, com um pouquinho de... Uma pessoa igual você, que é saudável, chega com uma gripezinha, e aí para sua mãe, que às vezes está com Covid, é uma complicação muito maior, porque vira uma pneumonia em cima do Covid. E aí a chance realmente de ter uma complicação vira muito alta. E a chance de ficar hospitalizado e para UTI aumenta muito. Me diz agora um conselho, faz de conta que a Denise não está aqui. O que eu posso fazer fora de casa? Porque eu realmente estou 5 meses dentro de casa. Eu só venho aqui para casa da Denise e para minha casa, para a casa da Denise e para minha casa. Larguei cabeleireiro, larguei manicure, larguei tudo. O que hoje é seguro para o idoso? Posso descer e andar na quadra? Pode, se você máscara, for com tudo. máscara, alquinho em gel na mão e sem conversar com as pessoas. Então, você tem que andar 1,5 metro de distância. O que a gente está recomendando para os idosos? Não andar naquela calçada onde todo mundo anda, sabe? Andar, por exemplo, embaixo do bloco mesmo, do prédio, né? Andar 5 voltas, 6 voltas, porque as pessoas, geralmente, elas ficam andando naquelas ruas principais, né? Naquelas laterais da quadra. E aí, então, andar realmente só embaixo do bloco. Realmente, não pode sentar na grama, a recomendação, né, não é essa. E assim que você voltar para casa, toma um banho de lavar o cabelo, deixar o cabelo secar naturalmente, ou de escova, aí cada idoso decide, tirar toda a roupa já na lavanderia, faz um nudes na lavanderia, tira tudo, fica só de calcinha e sutiã, deixa o sapato lá e entra já direto pro banho. E aí toma banho dos pés à cabeça. Não pode sair de anel, brinco, pulseira, porque no metal é mais difícil da gente tirar. Porque imagina, a senhora com a aliança, vai tirar a aliança, vai lavar ela por dentro, vai lavar por fora? Não. E principalmente, não pôr a mão na boca. Então, assim, apertou o elevador, a partir do momento que você saiu de casa, pensar que é um ambiente que não é seguro. Então, você saiu de casa, entrou no elevador, você vai apertar o botão do elevador, descer e não põe mais a mão na boca, no rosto, em lugar nenhum, no olho, nada disso. Porque realmente, se você estiver andando, tem chance de ter contaminação. Então, por isso, você só faz isso. Você sai de máscara, fica andando normal, volta, entrou em casa, pegou na maçaneta, tira toda a roupa, põe na lavanderia, banho. O problema é esse, ela tá aqui mandando eu sair para ela ouvir de você que ela pode ir para a rua, mas ela não toma esse cuidado. Entendeu? Ela não vai chegar, tomar banho, não botar, por exemplo, o apartamento dela é no primeiro andar. Se ela quisesse, ela poderia descer de escada, por exemplo, até para já fazer um exercício. Mas aí ela vai apertar o botão e vai esquecer, e ela não. Essa é a minha preocupação de verdade. Óbvio que eu não queria que ela ficasse presa em casa, não é essa a nossa intenção com ninguém. Né? A gente sabe. Eu tenho 2 crianças e 2 idosos. Os 4 estão sofrendo, né? As meninas também estão desesperadas para ter contato com outras pessoas. Assim como minha mãe, eu sinto isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente que fica nessa idade de cuidar dos pais e dos filhos, a gente fica numa situação muito complicada.
Porque e se acontecer alguma coisa, você vai se sentir culpado pro resto da vida? Por ter permitido, por ter levado, por ter, enfim. Doutora Priscila, quais são as esperanças no ar? Então, a gente está aí com a vacina em andamento, né? Que na verdade é a maior esperança de todo mundo, mas na verdade a programação realmente é que isso dure ainda algum tempo. E aí por isso que a gente está como se fosse recomendando que as pessoas continuem fazendo os acompanhamentos regulares. Um exemplo, um idoso que é acamado, ele precisa de fisioterapeuta. Não tem como ele não ter fisioterapeuta, não ter fono, e isso precisa voltar. Claro que eu entendo que a gente já passou de uma época que dava para ficar sem, mas se a gente não voltar, ele nunca mais recupera. Então, por exemplo, um paciente que teve um AVC e aí ficou sem fisioterapia por algum tempo, por algum motivo, pelo corona e tudo isso, agora já é hora de voltar. A gente está perdendo muito tempo também. E aí esse idoso que está acamado por causa de um AVC, ele pega e faz o quê? Não volta. E aí ele vai internar porque ele vai ter uma pneumonia, porque está sem a fisioterapia, sem a fono. Então isso está tendo muitas complicações também nesse momento. Então nós estamos falando, e inclusive porque fisioterapeuta, fono, psicólogo, tudo isso é muito importante para você voltar a sociabilizar um pouquinho também. E são profissionais que estão seguros. Eu até recebi uma pergunta dessa, a pessoa falando que a mãe é uma paciente oncológica e que ela estava tentando em casa cuidados paliativos, sabe? E eu falei, não, vou colocar isso para ver se a Priscila não fala que é necessário que ela volte a fazer o tratamento, porque depois vai piorar mais, né? Exato, assim, exato. Nós realmente podemos conversar sobre a linha de cuidados paliativos, se for uma vontade da paciente em primeiro lugar e da família concordar, e aí, além disso, o oncologista também, né, entrar em acordo com isso, de que esse paciente não tem mais linha de tratamento, por exemplo, ou não dá para fazer algo plausível, né? Mas, assim, não pode ficar sem realmente tratamento de todas as partes, desde cardiologista, o endócrino, tudo. Imagina, uma paciente que está bem compensada, descompensa a tireoide, e aí ela vai chegar aqui no hospital em um coma mixedematoso, que é quando a tireoide descompensa completamente. Isso pode acontecer. Então tem que manter o acompanhamento médico. O oncológico, mais ainda. Infelizmente, no hospital de base, a gente está tendo muitos pacientes que não estão indo fazer quimioterapia porque estão com medo de pegar o ônibus para ir para o hospital. E você imagina, você ficar sem a quimioterapia, você tem um câncer que tem chance de cura, e aí você não fazer a quimioterapia porque você tem medo de pegar o corona, entende? Então, assim, isso não tem como você ter esse medo também, né? Você tem que se cuidar, porque se você não viveu bastante para pegar o corona, se você morrer do câncer, se você morrer da pneumonia em casa, do infarto em casa, você não vai pegar o corona mesmo, né? Então, assim... A gente teve um caso desse na família agora, a irmã da minha sogra, que era uma pessoa muito, muito querida, ficou 3 meses isolada, sem ver as irmãs, sem ver os sobrinhos, sem ver os filhos, e faleceu. Tá vendo? Teve um problema e entrou no hospital para fazer uma cirurgia e não saiu mais. Tá então vendo? ela perdeu os últimos 3 meses, né, de contato. vida, de contato, de amor, de carinho, sozinha, presa em casa. Exato. Agora, também a gente tem que inventar algumas coisas, né? Hoje, por exemplo, nós nos telefonamos, eu e minhas amigas da Rama Brasília, as diretoras, uma com bolo, velhinha, a Grazi botou velhinha, acendeu velhinha, eu com uma taça maravilhosa de porto na mão, a Dani com outra coisa na mão, e nós começamos a cantar parabéns para uma de nós que estava de aniversário. Então, é aquela coisa que é o meu primeiro segredinho, de você encher você de alegria. Tem diferentes formas de você encher de alegria. Não só uma decisão de manhã, que isso é uma decisão irrevogável. Ninguém é só sua. Você decide acordar triste, acordar alegre, acordar com raiva, acordar com de que emoção que você quiser. Então, essa é uma decisão pessoal. Mas, fora isso, se vestir bonita também. A minha filha, eu falo isso. Olha como a minha filha está linda. Stories, eu vou me maquiar e falo me maquiar. Olha a importância desse Eu fui me maquiar para vocês, viu? Fiz cabelo hoje.
Mas são esses cuidados que fazem o diferencial da vida, não é? Principalmente Exato. no momento no momento triste que a gente está vivendo. Se não, Você por que tem a gente tido tá aqui, amigos. né? Se não for Mas pra em gente... compensação, mas eu tenho reverenciado os amigos que eu tenho. Uns a gente perde. Essa é uma decisão de Deus, não é nossa. Mas Isso. os que estão vivos, eu reverencio a minha família, os meus amigos, eu telefono para o meu irmão, e eu telefono para a Denise, e eu falo com as meninas, e as meninas ficam fazendo palhaçada comigo na gravação. Encher a sua vida de alegria. A minha tia-avó fez aniversário na quarentena. O que a gente fez? A gente mandou bolo, a gente fez uma live surpresa para ela, eu e os filhos dela, né? E a gente mandou bolo para todos os idosos da família, para todo mundo da família, para todo mundo na hora do parabéns cantar junto. A gente mandou uma fatia de bolo no iFood e aí deixou lá, mandou assim higienizar tudo direitinho e todas puderam cantar parabéns e comer um pedacinho de bolo juntos, mesmo bolo. Então esse tipo de coisa a gente faz para alegrar, né? Muito importante, muito importante. As minhas amigas estão indo, mês que vem eu vou fazer 79 anos. E as minhas amigas da Alma Brasília, as diretoras já estão inventando que vão fazer comigo, sabe o que, Priscila? O quê? Uma carreata. Cada um no seu carro, não pode sair do carro, cada um no seu carro, vamos botar carro de som, vai ser uma bagunçada, buzina, som, música. A minha cara. A sua cara mesmo. Priscila, A sua cara essa mesmo. mulher para mim, pelo amor de Deus. Queria agradecer, gente. Queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Dá um Eu pouquinho adorei. de esperança, né? O Dia dos Idosos chegando. Isso. O importante nossas- realmente é a gente não perder a nossa fé. A nossa fé é o que faz a gente ter certeza que dias melhores virão e de que nós conseguiremos ter vacinas e tratamentos e tudo vai dar certo. Tudo vai sair bem. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Viu? Tchau. Beijo. Deus. Tchau.